Está no ar mais um programa Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo, aqui na Rádio Futura FM 106,9. Um espaço para você fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas ou dar a sua opinião sobre política. Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo. Bom dia, Itajubá, bom dia, ouvintes da Futura FM, mais uma vez, mais uma sexta-feira de manhã aqui juntos e ao vivo, diretamente dos estúdios da Futura FM. Aqui quem fala é o Tenente Melo. Duarte tá ali com as mãos no botão, né, Duarte? Bom dia, Duarte. Bom dia a todos vocês que nos acompanham no nosso programa Nos Bastidores da Política. Também estamos ao vivo pelo Facebook da Futura FM. Você pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook também. E lá você, além de nos ouvir, você nos vê. Você vê o Duarte bonito aqui com a máscara verde dele, o boné bonito do Duarte. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui, um convidado que vale por dois. Ele está ocupando duas secretarias lá aqui na Prefeitura Municipal de Itajubá, nosso secretário de Esporte e secretário de Educação. Nós vamos conversar com ele, o nosso amigo Júnior, daqui a pouquinho vai conversar com a gente. Vamos passar aí pelo que aconteceu nos últimos dias, na última semana aqui na nossa Câmara Municipal. Teve uma votação de um projeto que deu o que falar depois nas redes sociais, hein, Duarte? Projeto aí que falava de permitir que os fazedores de cultura, nem conhecia esse termo, antes eu chamava de artista, agora não é necessariamente artista, né, Duarte? Tem gente fazendo cultura sem ser artista aí, pela lógica do novo português aí que estão inventando. Teve um projeto que previa aí que os fazedores de cultura pudessem trabalhar na cidade, na rua, sem nenhum registro, nenhum cadastro, nenhum tipo de controle, e esse projeto foi recusado, foi reprovado no plenário da Câmara. Vamos conversar rapidinho sobre isso também. Tem o pessoal aqui que pediu pra gente mandar um convite, compartilhar um convite com você, ouvinte, um convite de uma manifestação que vai ocorrer aí no dia 7. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no convite. Uma manifestação aí em apoio à liberdade. Brasil, verás que um filho teu não foge à luta, dia 7 de setembro, às 14 horas, concentração no Sambódromo de Itajubá. Uma carreata pelo Brasil, a favor do voto impresso auditável, impeachment dos ministros do STF que descumprem a Constituição. Esses são os objetivos dessa manifestação, que vai ocorrer aí em várias cidades do Brasil, inclusive em Itajubá, no próximo 7 de setembro. Feriado, hein? Tem feriadão aí, hein, Duarte? Meus alunos estão dando um pulo de alegria hoje. Estava em aula agora há pouco. Falaram, nossa, professor, segunda e terça não tem aula. Já a escola vai emendar aí o feriado. Segunda e terça-feira não tem aula para os alunos aí. Mas aí muita gente está se organizando para, durante o feriado, participar dessas manifestações ao longo do país. E você vai participar de alguma manifestação nos próximos dias? Deixe seu comentário aqui, deixe sua opinião também aqui para nós pelo Facebook da Rádio Futura FM, que a gente lê a sua mensagem ao vivo aqui para que todos os ouvintes possam acompanhar. Dona Márcia Nishibá, que foi o aniversário dela essa semana, foi o meu aniversário domingo, né? O Duarte juntou aí os presentes que a gente recebeu dos ouvintes. Lembrar os velhos tempos de rádio, Duarte. Que os ouvintes mandavam presente, Júnior. Né? O Duarte falou que deve ter umas 3 salas cheias de presente para mim. Dona Márcia, foi seu aniversário também, parabéns para a senhora, tudo de bom. Sua bandeirinha que a senhora mandou aqui de presente para nós, está sempre conosco aqui na mesa do estúdio. Já tem gente mandando mensagem aqui para nós no Facebook, o Alexandre Cipriano, bom dia, Tenente Melo, grande amigo Júnior, pelo excelentíssimo trabalho. Selby, bom dia, Selby, tudo bom? Precisamos conversar, Selby. Nosso amigo Eric já tá lá, ó, 100% recuperado, só não tirou a camiseta do Flamengo, Selby. Como é que a gente faz para esse menino deixar de ser flamenguista, hein? Mas o Eric tá, graças a Deus, recuperado aí, fazendo a fisioterapia dele, já muito bem com a família. Giovano também tá aqui conosco. Penha, bom dia, Penha, grande beijo para você. Quem mais está acompanhando conosco aqui? A Larissa acompanhando com a gente também o programa. Várias mensagens chegando aqui. Bom, antes de conversar com o Júnior, antes de chamar o Júnior aqui para conversar conosco, tem muito assunto, afinal ele cuida de 2 secretarias na Prefeitura, tem trabalho pra caramba lá. Eu queria só passar rapidão aí. Projetos que estão dando o que falar na Câmara, hein? Na segunda-feira teve a votação de um projeto de lei que previa regulamentar, né, autorizar que artistas de rua pudessem exercer o seu trabalho na cidade de Itajubá. A reprovação desse projeto deu alguma falação aí nas redes sociais, alguns programas de rádio também falando sobre isso, mas a verdade é, muito cuidado, gente, eu sempre alerto para isso, que às vezes a gente se deixa levar por textões de internet
E o que vale no mundo dos adultos, né, não é o que está escrito na internet, não, mas é o que está escrito na lei. Então, às vezes, as pessoas distorcem o que está escrito na lei, faz um texto bonito, escreve bem, e algumas pessoas se deixam levar por isso. Quando você tiver dúvida, pega a lei para dar uma lidinha, pega o projeto de lei para dar uma lida. E aí o que se espalhou aí por alguns meios de comunicação, e algumas pessoas acabaram caindo nessa conversa, foi que estavam proibindo os artistas de trabalhar em Itajubá. Não tem ninguém proibido de trabalhar, não. Ninguém está proibido de trabalhar. O que está proibido de trabalhar, e sempre esteve, é fazer isso sem nenhum tipo de registro. Imagina você, ouvinte, que está em casa, está no seu trabalho, está acompanhando o nosso programa, e alguém de fora do arte resolve vir para Itajubá fazer a sua arte, né? Fazer a sua cultura, não pode mais nem chamar de artista agora, é cultura, fazedor de cultura. Ele vem aqui, não tenho nada contra, é o direito dele fazer, ele vem e faz a sua arte na rua e vai embora, sem nenhum tipo de registro, sem nenhum tipo de controle. Ah, Melo, isso é liberdade, não é? É liberdade? A liberdade, ela vale até que não possa prejudicar ninguém. Se um artesão faz isso, por que o artesão de Itajubá, para fazer a mesma coisa, ele tem que fazer parte de uma associação, ele tem que ter direito a uma barraquinha, tem que lutar por uma vaga, esperar a vaga dele, quando surge a vaga ele paga a taxa para isso, e o artesão de fora não teria que cumprir as mesmas regras? Por que esse privilégio para um e outro não? Qualquer um de nós, para exercer uma atividade, para exercer o seu trabalho, em algum local público principalmente, a gente tem que cumprir uma série de exigências. Não podemos dar privilégios para um e para outros não. Outra coisa, que também era muito perigoso nesse tipo de projeto, é você permitir, principalmente pessoas de fora, sem nenhum vínculo com a cidade, viessem aqui, exercessem a sua atividade e depois fossem embora, e se essa pessoa cometesse um crime? E se essa pessoa fizesse algo de errado? Nossa, Melo, você é muito exagerado, você é muito extremista. Sou não, ouvinte. Em junho de 2019, isso aconteceu aqui em Itajubá, num semáforo da cidade. Uma criança foi assediada por uma pessoa dessa. Temos o vídeo, temos as imagens, temos o boletim de ocorrência, temos testemunha, temos tudo. Só não temos a pessoa que fez, a pessoa que cometeu. Por quê? Porque era um andante, um artista do mundo, assim que alguns definem. Apareceu na cidade, ficou fazendo a sua arte no semáforo e foi embora. Pois é, por causa dessas pessoas, a gente tem sempre que ter cuidado com as decisões que a gente toma, principalmente em relação a leis. É lógico que a grande maioria são pessoas de bem. Se são pessoas de bem, então faça seu cadastro, como qualquer pessoa faz. Busque o seu lugar para mostrar o seu trabalho, a sua arte. Se você está num local privado, num local particular, você tem toda a liberdade para fazer isso. Agora, no espaço público, aí a gente tem que cumprir regras. Isso vale para todo mundo. Isso foi o que foi impedido, né, com a reprovação do projeto na última segunda-feira. A lei vale para todos, as regras valem para todos. Isso não é o Melo que está falando. Isso é o que está escrito no projeto de lei que foi reprovado. Então, se você leu alguma coisa diferente disso na internet e você quer ver quem está falando a verdade, se é o textão bonito de internet ou se é o Melo, você pega o projeto de lei e lê, tá bom? Melo. Não se deixe levar por textos bonitos, não, porque eu também sei falar bonito se eu quiser. Fala, Júnior. Bom dia, Júnior, né? Bom dia, vou entrar só para completar que o direito de ir e vir não está sendo cerceado. Jamais. É a questão da informalidade. Sim. Estaríamos regulamentando o ilegal. Isso. Né? E Nós aí estamos tentando discutir, né? Eu sei que vai haver outros diálogos para a questão da formalidade, que é o que está se buscando nesse tipo de situação. Quando se busca a formalidade, Júnior, aí não é o que discutir. Todo mundo tem que concordar com isso, porque aí está todo mundo no mesmo barco. Sim. O que se estava tentando era permitir a ilegalidade. Ou seja, não havia, estava claro lá no artigo 1º do projeto de lei, que não havia necessidade de qualquer tipo de registro ou cadastro. E o que se busca pelo bem comum entre os vereadores agora é uma nova discussão e a busca da formalidade. Sim, se a proposta for essa, aí vale para todos. É isso. Inclusive, usaram, né, um projeto de lei, Júnior, de minha autoria e de autoria do vereador Robson, que é o projeto de lei da liberdade econômica, como se fosse um contradizendo o outro. Falei, de forma alguma. Inclusive, o artigo do nosso projeto de lei, que fala da liberdade econômica, que foi lido lá, deixava claro, em espaços privados, você tem liberdade de exercer a sua atividade, com o mínimo de burocracia possível. Agora, a partir do momento que você leva para o espaço público, aí a regra muda.
Aí a gente tem que ter muito cuidado, porque pode ter uma criança passando, porque pode ter um idoso passando, porque pode ter um cidadão passando que pode estar vulnerável a uma pessoa mal intencionada. E aí a segurança tem que ser garantida. Então foi isso o que foi discutido lá, e a gente tem muita tranquilidade de ter votado contra esse projeto, porque realmente não agregava em nada a você, itajubense. Não agregava a nada a nós que somos de Itajubá, e afinal, nós ainda somos vereadores de Itajubá. A prioridade tem que ser a nossa população. Tem mais coisa por vir? Tem. Na segunda-feira tem reunião de comissão que vai discutir o projeto do rodeio, a regulamentação dos rodeios. Mais um assunto também aí que dá o que falar nas redes sociais. É importante você acompanhar para não se deixar levar por textos, né, distorcidos aí. Tem outro assunto também, Duarte, aí já entra na pasta do Júnior, que tá se falando aí, acho que um decreto que o prefeito divulgou ontem ou antes de ontem, que já está dando algumas distorções aí, mais um motivo para a gente esclarecer. Por isso a gente usa aqui o nosso canal, a gente usa aqui o nosso programa para levar essa informação para você, ouvinte, com clareza, com transparência. E se você tem dúvida, manda para nós a pergunta que a gente tenta esclarecer aqui. Israel também, bom dia, amigo Melo. Estamos aqui na audiência. Grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Futura e também ao meu amigo e irmão Júnior Fraga Bastos. Já que o Israel falou dele, então vamos para ele agora. Então. Júnior, secretário de esporte, secretário de educação de Itajubá, ocupando 2 vagas. Eu acho que o prefeito Christian não confia nele, viu? Colocar 2 pastas na mão dele, meu Duarte, é uma grande prova, Júnior, uma grande demonstração de confiança no seu trabalho, na sua competência. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sei que a sua agenda é corrida, mas a gente fica feliz pela consideração conosco e com o nosso ouvinte para trazer as informações sobre o seu trabalho. Bom dia e bem-vindo aos Bastidores da Política, nosso secretário Júnior. Bom dia, Tenente Melo, bom dia, Duarte, bom dia aos nossos ouvintes, né, e a turma no Facebook. Primeiramente, né, como venho, né, nos últimos dias, ratificando a todas as pessoas que nos encontram no trabalho, o agradecimento ao prefeito Christian e ao vice-prefeito Nilo pela escolha, né, na condição de assumir a Secretaria de Educação. Era uma situação que há algum tempo discutimos com o Christian, desde o ano passado, com relação às ideias que o esporte poderia trazer, né, para a educação. Então, a educação sempre foi uma pauta de 8 anos e meio dentro da prefeitura, onde a gente acompanhou todos os ex-secretários, e essa oportunidade surgiu em meio a uma situação que não era comum, não era normal, que é a saída do ex-secretário Peter, do qual nós temos um carinho, uma admiração e um respeito muito grande, e que acabou fazendo com que eu recebesse o convite. E dessa forma, né, oficialmente, desde o dia 16, uma segunda-feira, nós estamos à frente da Secretaria de Educação e continuando também o trabalho na Secretaria Municipal de Esportes, a CEMEL, do qual a gente tem muito orgulho e estamos aqui, Melo, preparados para continuar o trabalho, porque a educação, ela por si só, ela já roda ou ela já anda há muitos e muitos anos. E viemos somente completar a equipe para que a gente possa ter um novo olhar, um novo caminho junto a toda a rede municipal escolar. Você pegou a CEMED, a Secretaria de Educação, Júnior, num momento, de certa forma, tenso, porque era o retorno das aulas presenciais. Mas vamos voltar um pouquinho aí. De onde veio o Júnior? O Júnior não é itajubense. Não. O Júnior não nasceu em Itajubá, não teve esse privilégio. Tá bom. De onde veio o Júnior? Como é que ele veio chegou em Itajubá? E onde o Júnior conheceu o prefeito Christian? Bom, inicialmente eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, 1970. É flamenguista? Se for, a gente encerra a entrevista aqui. A entrevista continua. A entrevista continua. Torcemos para o Fluminense. Então tá bom. Não incomoda ninguém. Igual o Vasco, igual nós aqui. Não incomoda ninguém. Só perde, coitado. É bem isso. E nessa situação, em 1990, eu conheci a minha esposa e, neste caso, já jogava, né, oficialmente, profissionalmente, em Itanhandu. E dessa situação gerou a oportunidade de fazer a Faculdade de Educação Física logo depois, já ao mesmo tempo, já estando em Itajubá e ao mesmo tempo em Itanhandu. Trabalhei na Prefeitura Municipal de Itanhandu por mais de 18 anos.
como secretário, trabalhei na rede privada de ensino de Itanhandu, em escola particular, no Colégio de Passa Quatro de São Miguel. Enfim, toda essa caminhada, ela me trouxe em 2010 para um fato pessoal, que foi o meu transplante, e uma mudança de vida, diante de todos os problemas que eu tive. E logo em 2011, eu fui convidado pela Valéria, uma amiga, superintendente de ensino à época, para que fizesse parte da equipe de atividades pedagógicas ou de supervisão pedagógica, que era o PIP, Intervenção Pedagógica. E ali foi a minha maior experiência com relação à escola. Isso aqui em Itajubá, não? Em Itajubá. Em Itajubá já. Em 2010 então, você veio para Itajubá? Em 2011. 2011 para cá. Oficialmente. Já vivia aqui desde 90. Em 2011, aportei e fui conhecer a rede estadual de ensino, com mais de 35, 40 escolas, agora me falha a memória, onde cada escola a gente tinha o trabalho de supervisão pedagógica. E isso foi o meu vestibular, foi a minha faculdade, para que a gente entendesse toda a complexidade de uma escola. Então, lá fiquei até 2012, quando, então, o candidato Rodrigo Rieira me fez o convite, juntamente com o Christian, vice-prefeito, para que a gente estivesse compondo a equipe a partir de 2013 na Secretaria de Esportes. De lá, então, esse foi o primeiro contato com o Christian, oficial, na qual ele foi o nosso secretário, o nosso gestor, da qual foi um ano de muito aprendizado ao lado dele, com uma mentalidade incomum. O Christian é um cara que realmente ele tem um olhar muito diferenciado, muito técnico de todas as situações que o município precisa, e a gente pautou muito nessa responsabilidade, ao lado do prefeito Rodrigo, que dispensa comentários por tudo e toda a trajetória que ele ocupou nesses últimos 8 anos, em uma cidade totalmente nova, e, ao mesmo tempo, muito próximo do Christian nesses 8 anos. Então, isso condicionou a esse projeto futuro, que a gente nem sabia se aconteceria, mas que foi a cada ano, a cada dia, se consolidando mais. E hoje a gente tem mais do que compromisso político ou profissional na prefeitura, nós temos uma amizade. E é essa amizade que tem dado as condições, como você brincou, dele confiar, para que a gente possa colocar a nossa visão de gestão compartilhada. Isso já foi assim, já é assim no esporte, você presenciou isso. Sim. E vai continuar presenciando. E essa gestão compartilhada com todos já é uma marca nesses 15 dias agora na Secretaria de Educação, junto a toda a rede. A gente brinca na questão da confiança. Você colocar uma pessoa para ocupar 2 pastas é porque realmente você confia no trabalho dessa pessoa. E não é à toa. O Christian não tirou isso do nada, não tirou isso da cartola. Ele vem acompanhando o seu trabalho, como você falou, desde 2013, trabalhando juntos lá no esporte. E ele vem acompanhando isso tudo desde então. Júnior, esporte. Você viveu aí a época dos 8 anos de governo do ex-prefeito Rodrigo Rieira. O Christian estava como vice. Tivemos aí uma grande mudança na lógica do ITC. Vamos dizer assim, o grande carro-chefe, corrija se eu estiver errado, o grande carro-chefe do esporte na cidade. O retorno de vários campeonatos, tudo vinha numa crescente. Eu lembro, porque a gente era colega de trabalho, eu era secretário também, a gente via a evolução do Itajubá ocupando as vagas cada vez, né, mais subindo próximo ao pódio aí, junto ao esporte no estado de Minas Gerais. Dá um panorama para nós rapidão de como é que foi essa evolução e como que Itajubá chegou ali em 2019, né, a ser o 4º, é isso? Nós temos números satisfatórios, né, na questão do desenvolvimento do esporte, embora ainda com muitas falhas, mas só quero registrar também aqui a participação muito efetiva do vice-prefeito e secretário de saúde, Dr. Nilo, o Nilo, nosso amigo também, muito importante agora nessa rediscussão, né, do novo nome, da qual também ele me confiou essa missão. Então, estendo aqui, né, o meu agradecimento também ao Nilo, e hoje, né, com uma demonstração muito grande de capacidade, de liderança e de exercer a função dupla de vice-prefeito e secretário de saúde, perante o maior período problemático da nossa vida, da nossa história. Então, parabéns também, nesse caso específico, à Secretaria de Saúde, comandada pelo Nilo e vice-prefeito, e toda a equipe da Secretaria de Saúde, que vem fazendo um trabalho impecável
para que a cidade voltasse a respirar, né, novos tempos nesse retorno gradativo que a gente já está presenciando neste momento. E a questão da Secretaria de Esportes, Melo, ela sempre foi fundamentada em 4 pilares para nós lá, que é o eixo educacional, é o eixo inclusivo, é o eixo do esporte de rendimento e o eixo de atividade de recreação e lazer. E nós não saímos uma vírgula. Ontem tivemos uma reunião muito positiva do Conselho Municipal de Esportes, mais uma. Nós temos e sabemos a estrada que nós caminhamos. Nós, durante 8 anos, a gente dialogou, como eu disse, mas agora este ano dialogamos, embora tenha 1 ano e meio que a gente está praticamente parado, entre aspas, né, devido à pandemia, mas o diálogo e o planejamento fazem parte da rotina da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da qual aqui eu agradeço cada funcionário que hoje entende a minha condição de secretário de Educação, e a pasta continua andando e vai continuar andando nessa divisão de responsabilidades agora. Então, meu agradecimento à turma lá. Eu acho que eu falei isso para você, não foi? Um dia depois de você assumir a Secretaria de Educação, eu fui lá, gente. Compartilho com os ouvintes aqui, eu fui lá, pela amizade que a gente tem com o Júnior, fui lá, abracei ele, falei assim, Deus te abençoe nessa dupla função agora. E até brinquei com ele, ele falou, deixa uma, não fica com as duas. Ele falou, não, Melo, não vou fazer isso. O meu coração tá em uma, o meu sonho tá em outra, vou juntar as duas coisas e vou fazer acontecer. E aí eu falei, para isso você precisa de uma baita equipe dos dois lados. E ele falou, eu tenho. Temos profissionais, funcionários públicos concursados e também, no caso, nomeados, que honram e dignificam o trabalho público em Itajubá. Então, nós estamos muito tranquilos nas 2 áreas. E, como eu disse na matéria do jornal Itajubá Notícias essa semana... eu vi que você foi entrevistado lá. O esporte, ele não pode ser desatrelado da educação, como também a cultura, que eu digo, no caso das ações específicas. E nós vamos promovê-las porque isto é um projeto pessoal do nosso prefeito Christian também e do vice-prefeito Nilo, que se junta ao meu, já há quase 30 anos, como profissional que somos com relação à formação do indivíduo. Então, chegou o nosso momento de estar nas escolas, refazendo não, mas colocando um novo olhar dentro das escolas com relação a tudo isso que a gente pensa. Então, é muito trabalho, como você disse, mas nós temos equipe para isso. Tem até uma pergunta aqui do ouvinte, do Gilson, querendo entender como que vai funcionar essa questão da atividade esportiva nas escolas para as crianças. Mas eu vou já chegar nesse ponto. Okay. Eu queria que você resumisse para nós aí essa evolução do esporte. A gente olhar para 2013, olhar para 2019, sim, que foi aí os 8 anos ali que você esteve à frente da Secretaria de Esporte, do mandato do Rodrigo, e eu lembro dessa evolução, por isso eu faço questão de registrar isso. A gente chegou lá, você assumiu a pasta lá junto com o Christian na época, a gente estava na posição... Era para cima do 50º, enfim... Dos 800 e tantos municípios, a gente estava entre os 40, 50 do Estado, né? Em realização de atividades esportivas. Como é que está hoje? Como é que foi essa evolução aí? Nós chegamos a ter um pico em 2014 e 15, onde até nós estivemos em 2º lugar. Olha. Ficamos em 2º, 3º, 5º. Nos últimos anos, em virtude de situações também internas da diminuição nós tivemos muitos problemas econômicos, né, junto à época da saída da Dilma, o que provocou reflexos de impostos, de recursos, de repasses federais. Depois nós tivemos o problema da época do Pimentel, que também acarretou muitos problemas financeiros aos municípios, e com isso a nossa capacidade de produzir diminuiu. E a gente acabou caindo para entre os 20 primeiros, é onde a gente permanece hoje. E eu expliquei isso outro dia, ontem, na reunião. A Itajubá, por ter uma per capita muito alta, positiva, sinal de que é uma cidade desenvolvida, ela, nesse caso, ela não se favorece no ranking do ICMS. Então, a gente tem dificuldade até para brigar lá agora, porque muitas cidades pequenas entram, mostram os seus trabalhos e têm pontuações específicas devido a essa condição de ser mais pobre, do sistema olhar o inverso. Então, mas assim, ainda assim, devido ao fomento que se fez, a gente ainda permanece entre os 20. A gente tem hoje um respeito muito grande em todas as cidades que conhecem o nosso trabalho. Enfim, o que é melhor, Melo? Nós temos a confiança da população de Itajubá, porque nós saímos de ginásios sem reformas
para ginásios hoje totalmente reformados. Nós não tínhamos um parque como o Parque da Cidade, nós não tínhamos o Parque do Reborjão, nós não tínhamos 39, 40 academias de rua, nós não tínhamos atendimento a quem está fora da prefeitura, porque nós temos um quadro de professores e os principais artistas, professores e amantes do esporte estão lá fora. E são eles também que produzem, que são os artistas do esporte. E esses todos condicionados, nós regulamos ações de fomento, de apoio. E é por isso que a cidade hoje pulsa isso. Hoje todo mundo quer e faz esporte. E quem nos procura ou quem a gente identifica, nós estamos sempre, mesmo que minimamente, dando suporte, dando apoio. Então essa roda girou e ela não para mais. E é esse tipo de formação ou de vida pública que a gente está levando para a educação também. Que é o sentido do, como eu falei para os diretores da semana, não existe eu-escola, não existe eu-med, existe a Secretaria Municipal de Educação para trabalhar ao lado da escola e de todo o corpo escolar e famílias. É um sentimento só, é uma razão só e um planejamento só nesse caminho. Nós não teremos divisões, nós estaremos em busca do melhor para a escola de cada bairro, de cada localidade aqui de Itajubá. Você falou aí da questão dos bairros, da melhoria da infraestrutura principalmente, a reforma do ginásio lá da Santa Rosa, a reforma do Tigrão, que há quantos anos aguardava essa reforma também, né? E o ITC, como é que foi a questão do ITC que, né, hoje é aberto à população? Evidentemente que estamos ainda passando pela pandemia, não está tão aberto quanto gostaríamos que fosse, não é isso? Quando a gente fala do ITC, a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho, porque o ITC é um marco histórico da cidade. Então, muitas gerações foram criadas lá. E o esporte hoje está aqui devido a toda essa história que Itajubá tem com o esporte. De lá também. Então, assim, o ITC, de uma forma muito resumida, sempre foi um clube privado, particular, mas de cunho público, porque a prefeitura sempre teve interesse, sempre existiam as relações. Só que, em algum determinado momento, há 20 anos atrás, os governos não podiam mais se relacionar com esses tipos de clubes. E aí a situação do ITC, ele foi passando a ter problemas diante de toda essa mudança da sociedade, os outros clubes municipais que evoluíram muito, Clube Itajubense, Country, Fabril, enfim, clubes históricos. E a demanda do ITC foi diminuindo, causando com isso problemas entre receita e despesas, e o clube não conseguiu se manter. E, neste momento, a gente acompanhou essa história, pelo fato de eu ser daqui, mas mesmo trabalhando fora, eu acompanhei muito esse processo com relação a isto. E o que fazer? E quando o Rodrigo e o Christian entraram, o primeiro pedido deles foi: entre de cabeça nesses estudos. E fizemos, junto à CEDESE, à época, que era a Secretaria de Estado de Esportes, CEDESE hoje, pelo conhecimento, pela entrada que a gente tinha lá, criamos todo o ambiente técnico e trouxemos o Dalmo para essa discussão política, porque precisava da Assembleia e da Comissão de Esportes para que a gente pudesse ter a doação. E aí eu estendo o final do meu comentário, porque enquanto por muitos anos se via essa doação como ônus, Rodrigo e Christian entenderam como bônus. E hoje a gente colhe os frutos. Em um mês, Melo, de pandemia, antes da pandemia, em março do ano passado, foram 3.500 sócios gratuitos. Em um mês. Com aproximadamente cerca de 500 pessoas passando o dia lá para quê? Para usar o complexo aquático. E isso sem ainda as atividades que nós programaremos para 2022. Então, é o maior acerto da administração na questão do esporte. Parques maravilhosos, relacionamento com todos os principais artistas e atividade física, lazer e recreação gratuita a muita gente nessa cidade. E é isso que nós vamos levar também, além da parte pedagógica, para dentro das escolas, que é o sonho do Christian. É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho mesmo. Então, hoje o ITC está com 3.500 sócios. Correto. O nosso ouvinte, se ele quiser ser sócio do ITC, então... Ótima pergunta. A nossa previsão, diante de todo esse quadro da pandemia, ainda estamos assustados, mas temos que continuar a nossa vida.
E a previsão é para que na primeira quinzena ou no início da segunda quinzena de novembro, a gente reative as atividades aquáticas e o uso das áreas, que hoje já acontece, já usa o campo, já usa a quadra externa, mas o complexo aquático, que é a cereja do bolo, a nossa previsão é para a primeira semana ou o início da segunda semana de novembro. Da quinzena, para que a gente reabra, né, a condição de chegarmos, quem sabe, até a 10 mil sócios. E aí o ouvinte, ou quem nos vê, vai falar, nossa, mas 10 mil sócios lá não cabe, realmente. Nós teremos na piscina o controle quantitativo. É claro. Uhum. Em determinado momento, o X nosso de capacidade de atendimento dentro da piscina preencheu, só entra depois que a gente tiver vazão. Então, isso é uma forma de segurança. Guarda-vidas, tudo que há de melhor para um clube, no melhor lugar da cidade, para a população ir de graça. Assim seja. Então, o ouvinte que tiver interesse de se tornar sócio do ITC, é só procurar a secretaria que funciona lá no ITC mesmo. Vai pagar muito caro por isso, né? R$0. E a partir, provavelmente, do início de novembro, a gente vai reativar essas inscrições de sócios. Tá. A gente até brinca, né? Esse é o retorno que a gente tem como cidadão, a gente recebe do poder público. Uma boa gestão pública é feita dessa forma. A gente paga os nossos impostos para ter serviços de qualidade devolvidos. E eu acho que o ITC é um grande exemplo disso. Perfeito. Ô, Júnior, nós vamos para um rápido intervalinho agora, Duarte, né, para ouvir o João Vitor Amaral com seu comentário da semana. E a gente retorna e vamos falar só de educação. Okay. E aí nós vamos responder aqui as perguntas aqui do Sérgio, do Leandro, da Amanda, do Gils, fala de Fundeb, fala de o esporte dentro da educação, como que isso vai funcionar. Nós vamos falar sobre isso logo após o intervalo. Israel, um grande abraço para você, nosso secretário de governo, está na audiência e acompanhando o programa aqui. Grande amigo. Vamos ouvir agora então o comentário de João Vitor Amaral e retornamos daqui a pouquinho com o secretário de Educação, Júnior, falando sobre a educação municipal de Itajubá. Olá a todos os ouvintes da Rádio Futura FM, aqui quem fala é o João Vitor Amaral e mais um comentário semanal aqui nos bastidores da política. Bom, nós temos aí na próxima semana, o 7 de setembro, uma data na qual comemoraremos 199 anos da nossa independência. Então, há quase 200 anos atrás, Dom Pedro I escolhia como sua nação não mais Portugal, e sim o Império do Brasil, uma terra abençoada, uma terra aos seus olhos que prometia muito no futuro. Também chamada de Terra da Santa Cruz, onde diversos homens deram a sua vida para chegar até aqui, através das navegações portuguesas, e tantos outros deram o seu sangue para torná-la independente de Portugal. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Esses são os versos do nosso primeiro hino, o hino da independência. Porém, tristemente, há algumas décadas, esse país com tanto brilho vem perdendo um pouco de sua beleza natural e de sua história. O país que já teve Dom Pedro II como seu chefe de Estado, reconhecido como um dos maiores monarcas da história, hoje é refém dos seus governantes. Um país que aos poucos foi sendo impregnado por crises políticas, crises ideológicas que tornaram um povo livre escravo. E, além disso, um povo que antes era independente, um povo que antes tinha um certo respeito, uma certa soberania e especialmente liberdade, hoje é o mesmo povo que se mata para sobreviver em meio a um mar de violência, de politicagem e de corrupção. E, já que estamos falando de 7 de setembro, dessa memória tão importante para o nosso país, nós temos aí diversas promessas a respeito da semana que vem. Algumas ruas e cidades do Brasil prometem ser palcos de manifestações de um povo que clama por liberdade e soberania mais uma vez. Infelizmente, a grande mídia, a mídia tradicional, traz uma narrativa muito distorcida sobre os fatos. Os organizadores dessas manifestações em prol do nosso país são taxados muitas vezes como extremistas, direitistas e diversos outros istas pejorativos. Ou seja, há uma tentativa contínua de colocar no imaginário popular
de que os patriotas, aqueles que querem o bem para o seu país e para as próximas gerações, são pessoas extremistas, ignorantes, etc. Há uma distorção da realidade. Porém, aos meus olhos eu vejo de uma forma diferente. Aos meus olhos eu vejo que muitos se manifestam não apenas em prol de uma ideologia ou até mesmo de um político específico, mas especialmente em prol da liberdade. Liberdade, uma palavra muito falada e pouco compreendida. Nós, brasileiros, soubemos um dia o que era liberdade, porém já esquecemos há algum tempo. E, ao meu ver, essas manifestações clamarão exatamente por isso. Um povo cansado de ser escravizado quer mais uma vez sentir o gosto da liberdade. A liberdade é essencial para o funcionamento de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer etnia e religião. E é isso que o povo brasileiro vem clamando e irá pedir no próximo 7 de setembro. Portanto, eu sempre coloco, saliento, não se enganem, o 7 de setembro não é um feriado comum. Ele é um feriado que deve sempre ter a lembrança de que um dia já fomos grandes e que podemos ser mais uma vez se não ficarmos parados. Portanto, eu quero mandar um abraço para todos e quero fazer um viva ao 7 de setembro, né? Viva a nossa independência e viva o povo brasileiro. Valeu, João Vitor Amaral. Viva o 7 de setembro e viva o povo brasileiro. Bacana a sua mensagem, encerrando com essa frase. Marco Aurélio, eu comecei o programa falando disso, viu, Marco Aurélio, nosso ouvinte, falando assim: Melo, teremos uma grande manifestação no dia 7 de setembro em Itajubá. Eu comecei falando disso, o convite que a Susan mandou para mim e eu compartilhei aqui com os ouvintes, tá? Dia 7 de setembro, a partir das 14 horas, se eu não me engano, né? Eu li o convite agora há pouco. Lá no Sambódromo é a concentração, tá bem? E tem ônibus de Itajubá saindo para São Paulo também para participar dessa manifestação. Júnior, nosso secretário de Educação, vamos lá. Aulas presenciais retornando. Quantas escolas nós temos no município? 22 escolas. 13 creches. Creches também retornaram? Todas. Como é que tá? E mais 4 conveniadas. Como é que está hoje essa questão das aulas presenciais, entre creches e escolas municipais? Bom, Melo, em linhas gerais, né, numericamente falando, nós tivemos a condição de dialogar com os pais, de oferecer para eles a decisão de qual sistema ele se encaixaria, se seria no remoto ou no presencial. E a média hoje é de 60% a 70% de participação presencial. E evoluindo a cada dia, graças a Deus. Isso é sinal de que os pais estão confiando no trabalho das escolas. Então, isso é primordial, porque tudo isso que aconteceu, Melo, serviu de aprendizado. E essa é a lição que a gente sempre tira da vida. Enquanto alguns se afundam nos problemas, a gente vê os problemas como uma condição de reorganizar uma sociedade. E nós tivemos esse problema que todo mundo agora já esqueceu, que é a pior crise sanitária da nossa existência, da Terra, não é de Itajubá. E começam a transformar algumas discussões em pura vaidade ou egocentrismo, esquecendo da principal missão nossa, que é educar. Sem educação, o mundo acaba. E o momento agora é de paz, porque problema a gente já tem. Agora o momento é de voltar para as escolas. Ah, mas a escola X, B, C tem isso. A vida inteira, todas as escolas tiveram problemas. A vida inteira neste país, historicamente falando. Então não vai ser um problema hoje que vai nos tirar do caminho de devolver aos pais a confiança, diminuir o medo, que a gente vive hoje com medo, e ter a criança no local que lhe é devido, por obrigação, que é na escola, para que a gente eduque e forme um novo cidadão de Itajubá. Eu sempre que falo sobre isso, Júnior, e falo aí como professor, né, eu sempre coloco a seguinte questão: o Brasil foi o país que mais ficou sem aulas presenciais, por mais tempo com as escolas fechadas ao acesso do aluno. E eu sempre falo isso, tem alguma coisa errada. Se o mundo inteiro conseguiu se colocar diante desse problema que é global
e conseguiu continuar funcionando, com restrições, com precauções, é evidente, mas continuou funcionando, só nós não conseguimos. Já tem uma coisa para você parar e pensar aí. Outra coisa, se a gente pegar e listar aquelas atividades que foram mais perseguidas e mais prejudicadas, nós vamos ver escolas e igrejas. Esportes e cultura. E esporte e cultura. Como é que a gente vai conseguir explicar isso? Imagina, daqui 2 gerações, molecadinha estudando na escola como nós enfrentamos a pandemia. Como é que a gente vai conseguir explicar para essa geração que nós impedimos as nossas crianças de entrar na escola, que nós impedimos a nossa sociedade de ter acesso a esporte, que é saúde, a cultura e a igrejas? Sim. Como que a gente consegue convencer alguém que isso é prejudicial? É o tripé, né? E acima do tripé, Deus. Desse tripé que você está falando. Sem isso, nós não somos nada. E é obrigação do poder público. E quando o Christian, desde janeiro, assumiu essa condição de rediscutir o papel da pandemia, nós estamos trabalhando incessantemente. E ele e o Nilo à frente, encabeçando essa condição. Fora todos os problemas que nós tivemos. Independente até, né, das nossas vontades, ou contra até as nossas vontades. Muitas vezes. Porque nós não tivemos condições legais de exercer o que nós pensávamos, que foi a crise de junho, que a gente fala. Sim, eu lembro. Mas nós tivemos uma crise muito maior no nosso seio, que foi a morte de 200 pessoas. E o pessoal, em junho, optou pela guerra. Guerra que eu falo no bom sentido, porque a gente estava falando de vidas, que também buscavam soluções que o Estado nos impôs. Então, assim, sabe, Melo, nós temos que parar de politizar demais o que, por hora, hoje, nós estamos no meio de uma guerra. É inadmissível. É inadmissível a gente ter esses comportamentos perante uma situação de guerra, onde tínhamos que estar todos andando para o mesmo caminho. Porque é fundamental que a cidade viva, a cidade ande. E o compromisso da administração Christian e Nilo tem sido esta. E aí a gente tem os desentendedores de plantão. Normal. Então, mas nós estamos trabalhando para eles também, porque nós pensamos na sociedade e estamos tendo o retorno da grande maioria da população. Isso aí eu não tinha dúvida alguma, Júnior. A grande maioria está alinhada com isso, sabe, entende isso. Mas quando você parte para um pensamento egoísta, um pensamento muito do eu. Um dia eu estava numa outra rádio dando entrevista, e aí um ouvinte falou: não interessa a decisão, meu filho não volta para a escola. Eu falei, beleza, a decisão é sua, você tem liberdade para isso. Mas depois não venha reclamar que daqui a alguns anos o seu filho não consegue emprego. Sim. Porque o filho do vizinho está indo. Sim. O japonês está estudando. Sim. E aí a gente se faz de vítima depois, né? Vem com o vitimismo, eu não tenho emprego. Porque na hora que você tinha que ter dado a oportunidade para o seu filho estudar, você fica tranquilo dentro de casa. Eu tenho medo, todos nós temos medo. Mas o que todos nós estamos vivendo o risco. Sim. Temos situações que são especiais, que tem que ser pensado. A criança vive com o idoso, que é grupo de risco. A criança é grupo de risco. Aí sim são os pontos, né, as situações pontuais que tem que ser considerada, e em toda situação tem questões pontuais. E o que é primordial, Melo, o município se pauta pelo diálogo. Está se pautando nessas questões. Então nós estamos dialogando e estamos recebendo o retorno de quem tem o interesse. Quem não tem, vai fustigar. Só que não vai alcançar nenhum tipo de solução ou de resultado. Não vai. E vai ficar para trás e depois vai culpar o prefeito. Então, assim... a gente já conhece esse filme. Eu coloquei no jornal novamente uma posição que é a questão do que a gente aprende nessa vida nossa pública, que é a famosa frase: os poderes se harmonizam. Está faltando essa harmonia. Eu acho que de ambas as partes, e eu não vou aqui fazer o advogado do diabo, nem nosso hoje no executivo, nem do legislativo, mas tem situações que são mais controláveis e a gente pede para que nós e vocês, como vereadores, utilizem mais essa condição. Porque não dá mais nesse momento da gente ficar fazendo guerra, porque já temos uma guerra pandêmica. Ô Júnior, sabe qual é o problema? Às vezes, quando você não está interessado no bem comum, a sua lógica não faz sentido. Né? A sua lógica só vai fazer sentido quando a gente estiver preocupado com o bem comum.
O interesse nós pessoal não pode no... sobrepor. Exatamente. Quando aí for o interesse pessoal ou, não, eu quero ocupar tal lugar, aí esquece. Que Até aí porque nós estamos ocupando lógica. cadeiras de responsabilidade. Exatamente. O executivo e o Temos legislativo. que ter essa consciência muito Então clara. a gente precisa ampliar essas discussões antes de levar para outros campos que, teoricamente, poderiam ser evitados. Eu vi a discussão essa semana agora, aí já até foge um pouquinho da tua área, porque já é em nível de universidade, né? Alunos não querem fazer prova presencial. Desculpa, minha saúde, pandemia. Mentira! Quer fazer de casa, é muito mais fácil o professor ser disso. Já fui aluno também, uai. Se eu fosse aluno também, eu estaria falando, não, quero fazer de casa. Lógico, mais cômodo. Mas e se eu pensar no meu futuro? Não. Que profissionais estarei formando? Quando se tem uma estrutura montada para isso, o curso EAD. O curso EAD ele é montado para essa estrutura. Mas muitas das nossas escolas se adaptaram na medida do possível e do impossível para dar conta de continuar funcionando com todas as restrições que estavam previstas. Agora que temos a oportunidade, que possamos retornar com segurança e com tranquilidade, façamos isso sim. Não é fácil. Professores de física nos ensinam. A inércia é difícil de vencer. Né? Se um corpo parado para entrar em movimento, tem que vencer a inércia. Vençamos a inércia. Não vamos cair em discurso fácil, gente. Não vamos cair em conversinha fiada, não. Sabe. De comunistinha disfarçado de bom moço, que fala, não, fica em casa que eu vou te defender. Faz a prova de casa mesmo. Que profissional será você depois? Se a sua escola está te oferecendo estrutura, vai para a escola, caramba. Sim. Não vamos aproveitar dessa situação para ficar no comodismo, né? E de dentro de casa você está resolvendo tudo. Não, a vida voltou ao normal. Precisamos fazer isso. Não temos mais o direito de ficar em casa. Nunca tivemos. Tivemos que a obrigação de fazê-lo, mas o direito nunca tivemos. Nós fomos impedidos de viver normalmente. E agora estamos retornando com todos os cuidados, com todas as responsabilidades. Responsabilidades, inclusive. Sabe, Melo, nesse ponto a destacar, ainda se preserva a questão de entender o que o aluno precisa. Se o aluno precisa de segurança ainda, e ele se sente desconfortável por problemas de saúde na família, por alguma situação que o impeça de retornar, isto é justificável, é tratado como exceções. Sim. E é isso que o decreto ontem amplia a discussão. O decreto amplia a discussão de uma relação que é somente do aluno com a escola. E ela dá a condição da escola também de dialogar com o aluno. Não é o que se pensa, imposição, não é. É a busca do diálogo entre o aluno e a instituição. Por quê? E eu falo como pai de aluno, porque a escola me dá o direito de ir lá e verificar. Você está me dizendo que ele tem que voltar, mas eu tenho problemas e eu não quero que o meu filho volte. Eu vou fazer as minhas alegações e vou ser ouvido pela instituição, porque ela precisa ter um plano B, que é obrigatório, que é o híbrido. Então, assim, que bom que a gente vai dialogar. Ninguém está impondo nada. E é esse o entendimento que a gente tem que ter dentro da educação, porque somos educadores. Precisamos entender o que se escreve. E mais do que isso, precisamos buscar a compreensão entre os homens. O executivo e o legislativo, era a hora de sentar e eu conclamo que se sente, porque não leva a nada em outras esferas. É irracional. A gente precisa sentar e discutir esse processo. E aí já invado, porque ontem foi um dia de muita dúvida. O sistema, né, municipal de ensino, a rede municipal de ensino, ela não é tratada como uma escola sozinha na rede. Somos uma rede para justamente tratar do direito da criança na escola por todas as escolas, por cada diretor. Mas seguimos uma linha de trabalho, que é a rede municipal de ensino, Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal de Itajubá. E nela, nós continuamos o nosso caminho. Não há nenhum tipo de alteração ou que se afete devido a esse entendimento que hoje está saindo faísca aí em alguns locais. Desnecessário. Desnecessário. É maldade no coração de muita gente. Thaís fala assim, as pessoas estão usando a pandemia como desculpa para tudo, a vida continua. Tem muita gente usando mesmo, Thaís, e a gente não pode deixar que essas pessoas sejam a maioria. Perfeito, Thaís, e repito, não se está tirando o direito do diálogo com o aluno.
Pelo contrário. No caso, né, do que a gente está vendo nesse processo agora que deflagrou. Não está se tirando. Está se dando a condição de cada aluno resolver o seu problema junto à instituição. O Júnior, o Gilson mandou aqui uma mensagem, eu achei interessante que ele gostaria de saber, nessa época de pandemia, como que está sendo feito o esporte com a educação. Muitas crianças estão sem atividade nesse período. A questão do esporte, o que será feito? Sim. Gilson, muito boa pergunta, muito obrigado. Nós agora, o foco nosso neste momento de retomada gradativa da educação, principalmente da abertura das escolas, é trazer a criança para o acolhimento, trazer a criança para a rotina prazerosa que é a escola. E dentro dela, o corpo escolar de cada escola já tem a sua parte pedagógica montada. E dentro da parte pedagógica, o esporte se faz presente. Então, com toda segurança, as escolas voltam para suas atividades escolares, esportivas, culturais e com todas as outras disciplinas para que tudo seja feito na maior segurança possível, mas abrangendo toda essa gama de possibilidades que a criança tem na escola. Na Secretaria Municipal de Esportes, como eu disse, temos previsão para que em novembro a gente reative as atividades com corrida de rua, com ciclismo, um evento para a gente retornar às atividades. Temos campeonato municipal de futebol a partir de outubro, e a nossa vida, graças a Deus, está sendo retomada da melhor forma possível. Então, o esporte não para, a educação não para. Ô Júnior, tinha aqui uma mensagem, o Duarte caiu aqui para mim o sinal, eu perdi as mensagens que eu tinha aqui, mas tinha uma mensagem aqui do Leandro, se eu não me engano, perguntando sobre os recursos do Fundeb. Como é que está sendo tratada essa questão? Parece que algumas cidades têm pego esse recurso e redistribuído entre os servidores de educação. Como é que está sendo tratado na Secretaria de Educação de Itajubá? Qual que é o nome da pessoa? Acho que foi o Leandro. Eu perdi aqui as mensagens aqui, mas Leandro, ótima pergunta. Nesse momento, com 15 dias de pasta e realmente entrando de cabeça na questão do retorno das escolas e dos alunos, ainda não tenho conhecimento pleno para lhe dar qualquer tipo de informação, mas estudaremos esse caso e acredito que em breve a gente possa tá falando melhor dessa situação que ocorre em outros municípios. Com mais propriedade, em outro momento a gente pode retornar o assunto. Ô Júnior, o que foi mais difícil aí nesse retorno das aulas presenciais? Você chegou voltando, né? Chegou no momento ali, volta, não volta, o Christian definiu que precisamos retornar, afinal o mundo inteiro retornou, Sim. As escolas particulares já tinham retornado. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? O medo de uma sociedade. Embora as escolas particulares já tinham estado, ou iniciado o processo, tudo no poder público é diferente, porque o telhado é de vidro e muito maior, e as pedras vêm. Então, esse é o cuidado que foi feito ao longo do tempo, e aqui, novamente, como agradeci a CEMEL, agradeço a cada funcionário da CEMED, e cada diretor, e todos os membros de uma escola, do agente administrativo, do professor, do educador, dos serviços gerais, do especialista, da diretora, enfim, todos. Todo este corpo se preparou durante 7 meses, 8 meses. Só que eu chamo de aflitude. A gente não sabe ainda, a gente está aqui hoje falando assim, não vai voltar o problema, mas a gente não tem a certeza. Nós estamos na imprevisibilidade. E a pior coisa que existe no ser humano é a imprevisibilidade. Então, assim, esse foi o problema. A gente não saber o amanhã. Então, assim, prever o que a gente não consegue ter certeza é muito difícil. A gente fica à mercê de um vírus. Então, isso foi o maior problema. Relacionamentos e a estrutura já existem há 200 anos, 300 anos, desde a história, desde o início do Brasil. Então, essa não era a parte que era complicadora. Embora a função pública, você foi secretário, sabe, que nós temos os entraves, mas isso não é desculpa para um secretário. A gente tem que realmente colocar o time em campo, correr junto com todo mundo e achar soluções, porque a gente vê uma realidade no país tão absurda, e a gente discutiu isso ao assumir, junto com o Christian e o Nilo, que nos fizeram crer. Nós temos aí exemplos de escolas, que teoricamente nem são escolas, onde a professora põe uma caderneta ou um caderninho debaixo do braço,
vai para o meio do mato e dá aula, e ensina. Não tem coisa mais bonita ou, né, poderosa que o poder do ensino, né, de ensinar. Se a gente focar isso aqui em Itajubá, com as escolas que a gente tem, mesmo que as escolas não sejam, aquelas Brastempes, nós vamos ensinar. E esse é o poder de uma sociedade. A gente tem uma minoria que descarta isso. Por quê? Não sei. E a gente ora por essa turma. Ora por essa turma e trabalha por todos, né? Um abraço para Celinho, um abraço para o André Fialho também acompanhando a gente aqui. A Penha, eu já tinha falado dela também. Quem mais está aqui conosco? A Lia, o Jamil, o Alexandre, a Maria Luísa. O Douglas, que trabalha na CEMEL, também está mandando mensagem aqui para você. A Maria Luísa da Costa. Parabéns, Juninho. Adoro quando chamam ele de Juninho. É o nome de guerra. É o nome de guerra dele. Ô, gente, o Júnior é tão conhecido que eu estava lá em Belo Horizonte conversando lá no gabinete do deputado estadual Coronel Henrique. E quando eu falei que o Júnior era nosso secretário de esporte na época, todo mundo não conhecia ele. Eu falei, pensa na pessoa que é rodada aqui no meio do esporte. Esse é conhecido. Muitos anos de trabalho, né, Júnior? E muita dívida. E muita dívida. Sérgio Ribeiro também mandou um abraço para nós aqui do programa. E para o Júnior, mandou um grande abraço para o secretário Júnior aqui. Júnior, o programa está acabando, falta um minuto aqui para meio-dia, já que o sino da igreja toca e o Duarte desliga os botões ali. Eu queria fazer um destaque. Não, por favor, é isso que eu ia falar. O que você gostaria de destacar aí nesses 15 dias que está à frente da Secretaria de Educação? Por intermédio do próprio Christian, toda essa vontade dele, do Nilo, de que as escolas, né, aos poucos voltem, né, na sua efetividade, nós abrimos essa semana uma discussão e um diálogo e uma pesquisa com todos os diretores, aonde a gente, daqui a pouco, sem uma data ainda definida, mas o mais breve possível, todas as escolas já estão avançando para a segunda etapa do nosso plano de ação. O que é isso? Nós vamos aumentar a carga horária das crianças na escola. E isso é um ganho para você, pai e mãe. Isso é um ganho para diminuir o déficit educacional que nós temos devido a tanto tempo as crianças sem a parte presencial. Porque a nossa Secretaria de Educação ela foi ativa 1 ano e meio. Todos os profissionais de educação se envolveram dentro de casa, na construção ou na manutenção de um dia melhor para cada criança. Então, meu agradecimento à equipe CEMED de 850 funcionários, porque a educação não parou. E, dentro disso, o nosso próximo passo é o aumento das horas. A gente está estudando ainda o número exato de horas, vai ser apresentado em breve. Os diretores têm até o dia 8 de setembro para nos retornar. E também a questão da diminuição do grupo, porque nós formamos 3 grupos, um grupo por semana para atingir a capacidade que o protocolo nos permite. Ah, sim. Uhum. Só que agora a gente está fazendo uma revisão porque a gente viu que tem escolas que têm capacidade de diminuir os grupos, fazendo com que você, pai e mãe, tenha o seu aluno dentro da escola, não mais 1 semana e folga 2. Agora, talvez já 1 e 1. Faz 1, folga 1, retorna. E as escolas que não estiverem aptas, não é porque não querem, é porque a estrutura, o espaçamento Espaço físico não vai permitir. Uhum. Mas isso tudo a gente acha também que o Minas Consciente vai evoluir daqui a pouco para 1 metro. E aí a gente começa a aproximar de uma realidade. E tão barato, Melo, a gente está visitando todas as escolas. E tão barato quando você chega na escola, aquele ar realmente das crianças entendendo esse momento, porque o professor já conseguiu fazer com que a criança entenda este momento de segurança, e aquela escola que você ainda não vê mais os gritos, mais a correria das crianças, mas muito legal dentro da sala de aula, a condição das crianças estarem realmente ali interessadas no desenvolvimento, de ver o amiguinho, de ter a merenda, enfim. É mágico, a educação é mágica. Ô Júnior, não menospreze as crianças, né? É essa grande mensagem que nós, como professores, eu me refiro aos meus alunos como criança, claro, estou no ensino médio, mas para mim, né, são aquela molecada que não menospreze, eles são capazes de uma adaptação muito melhor que a nossa. Eu acho que então, se a gente conseguiu, eles vão tirar de letra. Eu acho que, sabe o quê? Tem muita gente que cresce e esquece que foi criança. Estes o meu recado, volte a ser criança, mesmo que esteja na política. Mesmo que esteja na política. Porque aí você vai entender o que é trabalhar em prol de outro. Que a criança não tem maldade.
A criança não tem desejos com relação Egoístas, a poder. Não tem. Com relação a poder. Exatamente. Então está na hora da gente voltar a ser criança, porque aí a gente vai ter uma cidade muito melhor. E olha que, como sou de fora, posso dizer que Itajubá, para mim, é a maior e melhor cidade do mundo. E olha que eu sou de fora. Eu também também sou de fora e também concordo com você, viu, Júnior? Grande mensagem aí do nosso secretário de Educação, dando aí a certeza de que nossas crianças são o exemplo que devemos seguir. E eu assino embaixo aqui como professor que sou e admiro tanto meus alunos. Hoje eles me fizeram dançar uma musiquinha do TikTok na sala de aula, viu, Júnior? Nossa, essa é a desvantagem de professor de ensino médio. Ainda bem que a Futura proíbe a publicação disso. A exibição disso. Mas hoje me fizeram dançar musiquinha do TikTok lá na sala de aula. Mas como não? Como dizer não para eles? Não tem como. O último registro, você me permite? Por favor. Dia 7 de setembro, nós faremos em todas as escolas um ato simbólico em respeito ao 7 de setembro, ao hasteamento da bandeira. Cada escola tem a sua autonomia de como realizar o protocolo, com segurança, com algumas crianças, enfim, na rotina da sua escola. Isso tudo será registrado no Instagram da Prefeitura, nas redes sociais. E a Prefeitura, nesse caso, o nosso prefeito e o nosso vice-prefeito estarão em uma escola representando, né, o poder público como comum, né, a todas as 35 instituições que nós mantemos, mais as 4 conveniadas. Ou seja, essa escola será a representante oficial de todos para um ato tão importante que é o 7 de setembro. Quem aqui não lembra, né, do seu 7 de setembro quando era criança? Histórico. Acho que não temos o direito de tirar isso das nossas crianças de hoje. Que ano passado nós não tivemos. Eu sei, né? E a gente sente muito por isso. Então esse ano vamos tentar fazer cada um da sua maneira. E o Christian faz questão desse protocolo, conversamos no gabinete, levamos essa sugestão aos diretores que prontamente 100% aprovaram. E a gente consegue, pelo menos, retornar com esse ato. Maravilha, então. Falando no prefeito Christian, ontem, né, ou antes de ontem, estivemos reunidos com ele e com o Dr. Nilo para definir onde serão gastos os primeiros recursos daquele que está vindo da Vale, né, 5 milhões que vem da Vale. E a primeira ação que será executada com esse recurso será a construção dos postos de saúde da Boa Vista e da Jardim das Colinas. Jardim das Colinas. Boa Vista e Jardim das Colinas. 2 bairros que têm uma demanda muito grande, que já tem a área própria para isso, por isso o grande diferencial, já tem a área pronta, então a obra pode começar, a licitação e a obra já podem começar de imediato, já que a primeira parcela do recurso já está na conta. Então fica aí a informação para os ouvintes, né, de qual destino será dado a esse recurso. Então, a primeira parcela será usada na construção desses 2 postinhos aí. A Cristina Steiner mandou um oi também, dizendo que está assistindo, a Vanusa também assistindo aqui, e a Dona Isa, lá do bairro do Porto Velho, também nos acompanhando. Ouvintes, eu comecei o programa falando que segunda-feira vai ter reunião de comissão. Segunda-feira não tem reunião na Câmara, tá? Me lembraram aqui, segunda-feira é feriado junto com terça, a Câmara não funciona, volta na quarta. Então a sessão ordinária da Câmara será na quarta-feira, 19 horas, no dia 8 de setembro, tá bom? E a reunião de comissão que vai discutir a questão dos rodeios, então fica para a próxima reunião de comissão de Constituição, que deve ocorrer na outra segunda-feira, já que segunda-feira não tem expediente, tá bom? Vai acompanhando aí o calendário das reuniões de comissão pelo site da Câmara também, pelas redes sociais da Câmara, que lá vem as informações. Se você está interessado nesse assunto de rodeios, próxima reunião de comissão de Constituição vai ser discutido aí a legalidade do rodeio. Depois é que vai para o plenário, tá? Para todos os vereadores debaterem e votarem a respeito dessa questão. Júnior, mais alguma coisa? Destaco que no dia 7 de setembro é dia letivo, numa opção compartilhada com todos os diretores e funcionários e professores, numa pesquisa que fizemos, onde optou-se o dia 6 a não aula e dia 7 o dia letivo, para que a gente cumpra com o nosso quadro. Cumpra o calendário escolar do município. Então, dia 7, atividades nas escolas, cada uma no seu formato. Menos creches não. Tá, ok, então. Júnior, obrigado, cara. Mais uma vez aí, obrigado pela sua disponibilidade. Você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você, a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. A gente já foi colega de trabalho e eu sempre olho para você com muita alegria. E quando o Christian falou
que você ia para a Secretaria de Educação, a primeira coisa que eu falei foi, meu Deus do céu, coitado do Júnior. E depois foi, que bom que foi o Júnior para lá, que a gente conhece e confia. Melo, em primeiro lugar, a recíproca é verdadeira, nós temos um respeito, uma admiração e um carinho muito grande, você sabe disso, são quase 9 anos. Verdade, né? E não são 9 dias. Parabenizo o seu trabalho, sempre à frente, no caso hoje, né, da Câmara, como a parte legislativa, no executivo como secretário que foi, meu companheiro, um cara que sempre me apoiou em todas as ações, e isso é o que fica, é o nosso respeito, a nossa admiração, e é o que a gente quer, né, quando a gente sair da prefeitura e olhar para trás os amigos que ficaram. E eu tenho certeza que você é um desses amigos que eu vou poder olhar para trás e falar, valeu a pena. E a gente ainda tem mais um tempo aí, né, de estrada. Se Deus quiser, temos ainda muita coisa por fazer ainda. Contente pelo teu convite e estou à disposição da Rádio Futura e dos seus projetos, assim que desejar. Obrigado, Júnior, mais uma vez. Um abraço a todos da Secretaria de Educação, a todos da Secretaria de Esporte e Lazer também da nossa cidade. Bom trabalho para vocês aí. Cuidem bem desse menino aqui. Cuidem bem desse secretário de vocês, que é um rapaz que vale muito para nós. Amém. E tem muito a contribuir. A você, ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Duarte, era só isso por hoje? Então tá bom, ó, segunda e terça-feira, feriadinho mais leve aí, cuidado, tá? Você também, ouvinte, dias aí corridos de feriados, muito cuidado com a aglomeração, vamos evitar aglomerações, hein? E se for viajar ou se for para alguma aglomeração, para algum lugar com muita gente, tome cuidado com o distanciamento, com a preservação, o uso de álcool em gel, enfim. Ainda estamos em pandemia, estamos nos livrando dela, pelo menos é isso que mostram os números, que assim seja e assim continue. Vacinação em Itajubá continua também. Acabei de ver que eu devo ser vacinado dia 20. A previsão é da minha segunda dose, o grupo dos professores, dia 20 de setembro, vem a nossa segunda dose, assim seja. A gente torce para que todo mundo fique vacinado, seja vacinado quanto antes. Fala, Júnior. Eu não posso deixar também, já que eu citei CEMEL e CEMED, de citar todas as demais secretarias que têm sido importantíssimas para que a educação, neste momento, pudesse retornar. Planejamento, obras, jurídico, tudo, saúde, enfim. Vai faltar nome aqui, mas me perdoem, meus amigos secretários, mas é impossível não deixar de registrar a facilidade que a gente está tendo, que a equipe CEMED está tendo perante a toda a retaguarda da secretaria, secretários, diretores e funcionários nossos lá do corpo administrativo da prefeitura. Muito obrigado. Amém. Ninguém faz trabalho sozinho, né? Como é que é? Não existe EUMED, existe a Secretaria de Educação e existe a Prefeitura e existe Itajubá. Amém. Itajubá é que está à frente de tudo aí e o nosso interesse tem que ser focado nisso. Obrigado a todos pela audiência, um bom final de semana prolongado para você aí. Na próxima sexta-feira a gente se reencontra aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da Futura FM. Eu daqui, você daí e o Duarte com a mão no botão ali na mesa de botões. Obrigado a todos, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.